Olá, portal, dia 9, parte 2. E depois que a gente já falou tanto de meridianos, de EFT, de hemisférios, aprendemos a fazer aquele monte de testes maravilhosos na parte 1. Agora, a gente vai também trazer uma outra técnica, é um daqueles workshops bônus de Ho Oponopono, que ajudam muito o Ho Oponopono é uma técnica que nos ajuda também na liberação das moléculas emocionais, na liberação dos nossos traumas, dos nossos dramas, e trabalha efetivamente através do perdão e do auto-perdão. Então, eu vou falar sobre a técnica e a minha experiência, porque quando eu conheci o Ho Oponopono, eu fiz 1 ano de Ho Oponopono errado, e aí ele não serviu para nada, né? Eu trabalhava, quem é do Rio de Janeiro, eu morava, né, moro em Botafogo, trabalhava na Barra da Tijuca, e eu ia fazendo Ho Oponopono de Botafogo até a Barra da Tijuca. Depois de 8 meses de insistência, eu falei, ou esse meu problema não tem solução, ou eu estou fazendo alguma coisa errada. E aí eu fui me aprofundar naquele conhecimento, porque parecia tão lindo. Como é que podia ser tão lindo e não ser funcional? E aí eu aprendi a primeira grande lição do Ho Oponopono. Você não visa o resultado, você libera. Então, como eu fazia para uma questão visando um resultado, eu não liberava, né? Ah, vou fazer o Ho Oponopono para essa relação melhorar. E eu não via nenhum resultado e eu diria que cada vez a coisa ficava pior, porque eu não deixava ir. Não trabalhava ali o perdão, o auto-perdão e a liberação das moléculas. Quando caiu aquela ficha, eu falei, agora eu entendi. E aí a gente vai perceber, né, como é que isso se processa e, claro, que a gente vai fazer um teste energético de Márcia Barreto, que eu tirei lá da minha caixinha de Pandora, de um workshop de Ho Oponopono que eu fiz em 2017. Mas 2017 foi quando eu reeditei esse workshop, porque o primeiro dia que eu fiz esse workshop foi em 2013. Eu tenho uma noção do 2013, porque era num espaço que eu era sócia, mas no ano de 2016, um HD externo, né, aquela memória externa do computador que eu tinha com as minhas preciosidades, pluf, queimou. E até hoje eu vou percebendo coisas que provavelmente estavam ali e que eu nunca reavi, né? E aí eu fui, aos pouquinhos, começando a reeditar algumas coisas. E esse teste, eu não tenho nada para fazer na vida, na hora que é para dormir. Eu não durmo, sonho. Aí eu sonhei com o teste e 1 hora antes da aula, sentei aqui no computador para mostrar de novo isso e reeditar o teste para trazer para essa aula. Então, este teste não está na apostila. Depois da aula, eu vou colocar num complemento para mandar para vocês, tá bem? Fiquem tranquilinhos que vocês vão receber isso. Então, vamos lá. Só faça assim para mim um ok. Quem já ouviu falar sobre o Ho Oponopono e quem pratica o Ho Oponopono? Já ouviram falar e também praticam. Ok. Então, ok. Ouviu falar, mas não pratica, tudo bem. A gente vai hoje ouvir falar e praticar. Então, sejam bem-vindos aqui à nossa aula de Ho Oponopono. E alguém abre o som e diz para mim que está vendo o slide? Estou vendo. Está vendo? Estamos vendo. Todos vendo, ok. Então, vamos lá, vamos começar a falar de Ho Oponopono. Gente, primeira coisa, Ho Oponopono, essa palavra linda que vem do havaiano. Esse primeiro O significa causa, e o Oponopono, arrumar, corrigir, endireitar.
Segundo o criador do Ho Oponopono, a gente vai falar sobre isso, a prática do Ho Oponopono é um processo de construção da nossa consciência divina pela responsabilidade e pelo perdão. O Ho Oponopono se pratica através dessas 4 fases, muito simples: sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, e tem toda uma história que embasa. O Ho Oponopono não é uma história, o Ho Oponopono é uma experiência, tá? Então, antes de começar, eu quero trazer para vocês as próprias reflexões do Ho Oponopono para que vocês façam isso e apliquem isso na sua vida, tá bem? Pensem, a partir de hoje, que nós operamos a nossa vida e os nossos relacionamentos de acordo com esses pontos, com esses insights. O universo físico é uma realização dos meus pensamentos. Se meus pensamentos são cancerosos, eles criam uma realidade física cancerosa. E essa expressão canceroso, cancerosa, está no manual original do Ho Oponopono, por isso eu mantenho. Mas basta pensar assim: se os meus pensamentos são rancorosos, eu crio uma realidade física rancorosa. Se os meus pensamentos são de escassez, eles criam uma realidade física de escassez. Se os meus pensamentos são de mágoa, eles criam uma realidade física de mágoa. Se os meus pensamentos são perfeitos, eles criam uma realidade física que transborda amor. Eu sou 100% responsável por criar meu universo físico como ele é. Eu sou 100% responsável por corrigir os pensamentos cancerosos que criam uma realidade doente. Não existe lá fora. Tudo existe como pensamentos em minha mente. Isso é bonito se a gente não colocar um tema. Eu sou 100% responsável por criar a traição que eu recebi. Eu sou 100% responsável por criar o meu desemprego. Eu sou 100% responsável por criar a minha dependência emocional e por aí vai. Quando a gente coloca nessas frasezinhas aqui, e principalmente nessa, eu sou 100% responsável por, não existe nada lá fora, só existe como pensamento na minha mente. Se isso é a base do Ho Oponopono, a gente já quer sair correndo, porque a gente não quer ser tão responsável assim pelas coisas que nos acontecem. Então, vamos entrar no Ho Oponopono como história, né? Esse processo, porque é um processo realmente, ele acabou sendo desenvolvido mais pelo Dr. Len, lá em novembro de 82, mas ele foi recebido intuitivamente por uma divindade através da Kahuna Nalamaku, que era uma senhora, né? Eu sempre falo pela Simeona, e ela acabou ensinando esse processo ao Dr. Len, que é um médico psiquiatra. Então, se o Ho significa causa e o Ponopono perfeição, o que a gente pretende através dessa técnica é fazer o correto, é endireitar, é arrumar, é corrigir o nosso próprio ser para trazer tudo de volta ao estado de perfeição. Para colocar numa página em branco da nossa vida tudo aquilo que não está vibrando no positivo. E dentro dessa técnica, nós fazemos isso pedindo à divindade, à inteligência divina, à nossa supraconsciência, que limpe tudo aquilo que causou um tipo de divisão nos nossos pensamentos, um tipo de memória negativa que está
fazendo com que a gente se afaste da perfeição. Vou pedir para vocês esperarem um segundo. Pronto, voltei. Então, imaginem que a gente tem um caderno em branco e que a gente pode pedir à nossa supraconsciência ou à nossa inteligência superior ou a um santo, a um anjo, que nos ajude a limpar, a endireitar, a arrumar, a corrigir tudo aquilo que está causando separação, divisão na gente. Quando a gente trabalha com essa técnica, de novo, o Ho Oponopono é um processo de tomada de consciência. E trabalha com o perdão, com o auto-perdão e com a transmutação de padrões, situações, energias, relacionamentos negativos, escassez, tudo aquilo que não é unidade na nossa vida, através de um pedido a uma inteligência divina, a nossa supraconsciência, para nos ajudar a corrigir, cancelar, deletar, substituir todas as energias tóxicas que podem ter dentro de nós. Aí no texto eu digo, ao pedir perdão à divindade por ter hospedado pensamentos que nos separam da nossa unidade com o espírito, o pensamento ruim, o pensamento pernicioso que se repete, desaparece. Claro que imagina uma memória de um computador. Você colocou ali tantos arquivos que não servem, que uma única limpeza pode não ser suficiente. Mas você sabe que já na primeira vez alguma coisa acontece e aquela situação já melhora, já se reverte. Vamos voltar lá na história, né? A Simeona era mesmo uma senhora havaiana. Então, nós temos o Ho Oponopono todo culturalmente ligado ao Havaí. E para os havaianos, todos os problemas começam a ser gerados nos pensamentos. Assim como lá na Índia, que prega muito bem as 4 leis espirituais, todos os problemas são gerados a partir do nosso espírito. Então, a gente vê culturas trazendo informações que podem contribuir para as nossas mudanças. Segundo essa concepção havaiana, ter um pensamento não é um problema. O problema é que nos nossos pensamentos se encontram memórias boas ou ruins, mas que normalmente a gente alimenta as ruins. E aí é uma consideração muito interessante. Se nós sabemos que o pensamento é negativo, e o nosso intelecto sabe disso, por que o nosso intelecto não simplesmente deleta esses pensamentos? Porque o nosso intelecto, ele só administra as informações. Ele não tem o controle da tecla delete. E isso faz com que a gente repita os padrões de pensamento o tempo todo. A gente até consegue, em algum momento, neutralizar o pensamento, mas a gente não consegue se afastar dele. O Ho Oponopono veio nos ensinar que essa divindade, essa inteligência superior, essa nossa supraconsciência, vai pegar esses pensamentos dolorosos e vai neutralizar esses pensamentos. O que é neutralização, gente? 50% positivo, 50% negativo.
E se isso entra em comunhão, não tem mais força. O bom não é mais forte do que o mal, e o mal não é mais forte do que o bem. Então, você simplesmente pode viver sem mais entrar em sintonia com aquele padrão. Qual é a grande informação do Ho Oponopono? Não se purificam nem se neutralizam pessoas, lugares, coisas, e sim a energia dolorosa que a gente associa com essas pessoas, com esses lugares, com essas coisas. É por isso que eu contei para vocês que eu fiz durante um ano um Ho Oponopono que não dava certo, porque eu mentalizava divindade limpa em mim, tudo o que há de negativo neste relacionamento. Eu não entendia muito bem nem a frase, nem o que o Ho Oponopono estava propondo. Então, eu fazia, e mantrava muitas vezes. Ficava ali fazendo 40 minutos de repetição, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Quando eu prestava atenção, eu já nem sabia por que eu estava fazendo aquilo. E aí, eu fui começar a perceber, né? Estudar um pouco mais a fundo o que significava isso. Então, qual foi a experiência do Dr. Len? O Dr. Len foi convidado para trabalhar num hospital, né, de loucos criminais, como eles chamam aqui, um manicômio judiciário, na nossa fala, e num departamento onde só tinham presos muito, muito, muito perigosos. E o que acontecia é que os funcionários, dos psicólogos aos profissionais de limpeza, ficavam ali um mês e acabavam se demitindo, ficavam doentes, acabavam, de alguma maneira, sendo agredidos pelos pacientes, não funcionava. Era um lugar muito ruim de trabalhar e aqueles criminosos, eles nem tinham autorização de visitas, porque eles eram efetivamente muito, muito perigosos. O Dr. Len pediu, então, que pudesse revisar os prontuários médicos de todos aqueles criminosos. A única coisa que ele pediu foi uma sala fechada, que ele pudesse trabalhar sozinho e com os prontuários de todos aqueles presos. E o que ele já tinha de informação sobre o Ho Oponopono? Que nós somos 100% responsáveis por tudo que nos acontece, que tudo está no nosso pensamento e que nós somos também, de alguma maneira, responsáveis pelo que está acontecendo à nossa volta. O que ele começou, então, a fazer? A pedir que a divindade, a supraconsciência, até aquele momento, baseado na canalização da Simeona, que a divindade limpasse nele tudo o que fazia com que aquele preso X, cuja ficha ele tinha na mão, se tornasse tão perigoso. E, com o tempo, já no primeiro mês em que ele fazia isso, ou seja, ele ia lá para o manicômio judiciário todos os dias, sentava numa salinha fechada onde só tinha ele e ele, pegava a ficha de um dos presos e começava a aplicar o Ho Oponopono. Divindade limpa em mim tudo o que contribui para que este homem se torne tão violento, tão mau, e narrava o que estava na ficha dele. Já no primeiro mês, algumas melhoras foram percebidas, principalmente no comportamento agressivo daqueles presos. Naquele primeiro mês em que o Dr. Len trabalhou lá, nenhum funcionário se demitiu, porque os funcionários começaram a não se sentir tão intimidados e tão temerosos quanto o outro. 10 anos depois, esse manicômio judiciário, naquele pavilhão das pessoas muito perigosas, foi fechado,
porque todos aqueles homens que o Dr. Len tratou sem nunca vê-los, tiveram condição de socialização. E aí vem uma compreensão bem difícil, narrada pelo Dr. Len em todo o material que ele traz a público. A total responsabilidade pela nossa vida implica em tudo o que está na nossa vida, pelo simples fato de estar na nossa vida e, por essa razão, ser da nossa responsabilidade. O que ele estava dizendo? Se tinha chegado a ele a responsabilidade de fazer aquele trabalho, é porque, de alguma maneira, ele era responsável por aquilo que estava acontecendo. Então, ele mesmo diz, é difícil compreender. Ser responsável pelo que eu digo e faço é uma coisa. Ser responsável pelo que diz e faz outra pessoa que está na minha vida é muito diferente. Vamos lá. Nós estudamos um dia inteiro com o nosso filho para ele fazer a prova na escola. E na hora da prova ele tira 0. Eu não sou responsável por isso. Eu fiz tudo o que eu podia. O responsável é ele. Eu dou de exemplo para vocês sempre. Não confiem em mim, experimentem. O que eu estou dizendo? Eu sou responsável pelo que eu te ensino, mas eu não sou responsável pelo que você faz. E o que o Dr. Len nos explica, baseado em todo o conteúdo espiritual que Simeona passou para ele, é que quando nós assumimos a responsabilidade completa na nossa vida, tudo que você olha, escuta, toca, experimenta, é da sua responsabilidade, porque está na sua vida. Então, amar a si mesmo é a melhor forma de melhorar a si mesmo. E à medida que você melhora a si mesmo, melhora o mundo. Vou dar um exemplo muito fácil de entender. Você vai num restaurante, e lá nesse restaurante tem a comida que é a mais famosa do restaurante, e que você costuma dizer para você que você não gosta daquilo. Mas você aceita comer. Você assume a responsabilidade pelo sabor daquela comida. E quando você prova, você odeia. De quem é a responsabilidade? Do dono do restaurante? Do cozinheiro? Não. De nós que aceitamos viver aquela experiência. Então, o Ho Oponopono fala sobre amar a si mesmo para melhorar a sua vida, para curar a sua vida. E, se você começa a curar a sua vida, mesmo que você não tenha ideia disso, você começa a curar tudo à sua volta. E, se você desejar curar alguém, você pode curar pelo amor e pelo perdão do Ho Oponopono, porque essa cura vai invocar o espírito do amor que há dentro de nós e que, de alguma maneira, pode curar o espírito da outra pessoa. Imagina essa experiência. Vocês têm uma relação dificílima com a sua mãe. Divindade, limpe em mim tudo o que contribui, tudo o que provoca essa relação ruim com a minha mãe. Não é divindade, limpe este relacionamento. Divindade, faça as pazes entre eu e a minha mãe. Divindade, limpe em mim tudo o que contribui para que isso aconteça. Um outro ensinamento muito importante é que a gente não cura alguém. Eu não faço o Ho Oponopono para a minha mãe ser mais agradável comigo. Eu faço o Ho Oponopono para mim,
invocando o espírito do amor, para que se cure em mim o que cria essa circunstância externa. E como que se faz isso? Pronunciando as simples palavras do Ho Oponopono, fazendo isso que a divindade ensinou a Simeona, mostrando que nós somos capazes de invocar, acessar, despertar o espírito de amor que há em nós e que a gente nem imagina. Quando você pratica o Ho Oponopono, você não precisa reviver nenhum sofrimento. E tudo aquilo que é limpo em nós é preenchido pela luz da divindade. E qual é essa divindade? A nossa supraconsciência ou a divindade havaiana que ensinou essa técnica. É muito interessante quando a gente lê os conteúdos, né, escritos pela Simeona, porque ela diz: não acredite na minha divindade, acredite na sua divindade. Acredite no seu Deus interno. Por isso que vocês vão ver no nosso material que em muitos momentos eu digo, peça a Deus. Porque Deus é uma entidade, é uma divindade na qual nós aprendemos a acreditar. Então, peça a Deus, divindade limpa em mim o que está contribuindo para esse problema. Lembrando, o Ho Oponopono significa corrigir um erro ou tornar certo, lá na língua original, no havaiano. Quando eu estudei o Ho Oponopono da primeira vez, que foi quando eu digo para vocês que eu fiz o nome errado, né, eu fazia o Ho Oponopono errado, eu aprendi esse sistema de cura runa, né? E aqui no runa, o processo de Ho Oponopono, ele requer a participação de todas as pessoas envolvidas na solução daquele problema. Então, eu fui a uma formação de Ho Oponopono e, na hora da prática, nós tínhamos que escolher um tema. E se esse tema envolvesse uma pessoa, eu ia fazer dupla com alguém que ia representar essa pessoa com quem eu queria resolver o problema. Se fosse uma situação, a pessoa que ia trabalhar comigo representaria aquela situação. Naquele momento, lá naquele workshop, eu confesso para vocês que aquilo me pareceu uma constelação familiar. E o que é uma constelação familiar? É um campo energético onde as pessoas representam pessoas ou situações que estão envolvidas no seu problema. E houve naquela aula um ou outro caso isolado de pessoas que estavam representando situações e que se sentiam mal, porque a energia era uma energia que se misturava. E aí, a primeira coisa que eu deixo aqui para vocês é essa informação. Vocês vão encontrar o sistema runa, que é interpessoal, as pessoas envolvidas têm que trabalhar juntos, e o Ho Oponopono da identidade própria, que é o que foi passado para todos através da Simeona, com o ensinamento do Dr. Len, que é um Ho Oponopono intrapessoal, ou seja, somos só nós e a divindade, não temos que ter ninguém aqui. Uma referência, eu dizia que lógica. Se você tem um problema com... deixa eu pegar assim. Você tem um problema com o seu ex-marido e, por conta disso, a relação do filho com esse pai é muito difícil. Qual a possibilidade desse pai vir a fazer uma sessão de Ho Oponopono? Nenhuma. Então, o método runa, que é o interpessoal, não seria possível. E aí, o que esse método faz? Pega alguém para representar aquela pessoa enquanto você está fazendo o processo de Ho Oponopono. Não é esse o ensinamento original do Ho Oponopono. Então, trabalho intrapessoal,
somos só nós e a divindade, e a gente pede à divindade a limpar em nós tudo que está produzindo aquele problema, tudo que está contribuindo para aquilo que a gente está pensando ou sentindo. Então, ao praticar o Ho Oponopono, você pede a Deus, a divindade, para limpar, purificar a origem dos problemas, que são as memórias, são as recordações, neutralizando assim a energia que você associa a determinada pessoa, lugar ou coisa. Essa energia é libertada, é transmutada em luz pela própria divindade. E o espaço que sobra dentro de você é preenchido pela luz. Então, no Ho Oponopono, não há culpa, não é necessário reviver o sofrimento, não importa saber o porquê do problema, de quem é a culpa, nem sua origem. No momento em que você percebe que você tem algum incômodo em relação a uma pessoa ou lugar ou acontecimento, inicie o processo de limpeza, peça a Deus, divindade, limpa em mim o que está contribuindo para esse problema. E essa é a frase mais básica e, para mim, mais correta do Ho Oponopono. Quero dar aqui um exemplo. Há pouco tempo eu atendi uma pessoa que tem um trauma, viveu um assalto em que ela não sofreu nenhuma violência, ela apenas teve a sua bolsa roubada, tá bem? Mas aquele assalto foi... O assaltante era um rapaz jovem e negro. O que acontece com essa moça? Se ela estiver andando sozinha numa calçada e vier na direção dela um rapaz jovem e negro, ela atravessa a rua. E isso causa um grande estresse nela. Como seria esse Ho Oponopono? Divindade, limpa em mim tudo o que contribui para esse trauma, para essa memória que eu tenho desse assalto. E a sequência é dizer os mantras, ok? Eu estou dando um exemplo, embora o Dr. Len afirme que limpar visando um resultado não funciona. Quando você limpa por limpar, você pode ser agradavelmente surpreendido pelo que a divindade escolher como resultado para você. Por que eu trouxe esse exemplo? Porque, eu quero limpar não o trauma disso, eu quero limpar, divindade, limpe em mim tudo que contribui para que jovens negros se aproximem de mim. Isso é visar um resultado. Você não está querendo limpar de você uma memória. Você está querendo fazer uma nova escolha na sua vida. E mesmo não sendo isso o propósito do Ho Oponopono, é possível que você faça e que, de alguma maneira, você seja surpreendido por um rapaz jovem e negro na sua vida, que é o mais gentil, o mais fantástico, o mais maravilhoso, a melhor pessoa que você já conheceu na sua vida, ok? Então, limpamos memórias e traumas, não criamos objetivos. Outra coisa importante, que eu adoro pensar, né, que tem muito a ver com nós terapeutas. Um dos maiores problemas dos terapeutas é que eles pensam que eles estão ali para salvar as pessoas. E nós estamos ali naquela sessão de terapia para melhorar a nós mesmos. Eu sei que eu estou falando aqui nessa aula para muitos terapeutas. E eu queria tocar ali na mente de vocês, para vocês perceberem quantas vezes o seu cliente não diz uma palavra, uma frase, que é exatamente o que você diz há anos. Quando eu trabalhava espiritualmente, quando eu comecei a dar consultas na casa espiritual que eu trabalhava, uma vez a minha instrutora me disse que, no primeiro momento, todos que chegassem até mim
teriam problemas semelhantes ao meu, porque eu precisava, primeiro, me transformar, para depois começar a trabalhar na transformação dos outros. E era muito impressionante o nível de superação que eu precisei ter quando alguém vinha chorando com a mesma dor que eu estava sentindo e que eu não podia ali, como é o nome? Transmitir as minhas sensações, ok? Então, todas as memórias que nós temos, elas são memórias vivas, que estão dentro da nossa mente consciente por uma vida inteira. Muitas vezes a gente passa anos da nossa vida tentando curar alguma coisa que achamos que é do nosso pensamento ou do nosso coração e, no fundo, é da nossa memória. E o que a gente já aprendeu que registra as nossas memórias? Aonde estão registradas as nossas memórias? Quem me conta? De tudo que a gente aprendeu, onde estão registradas as nossas memórias? Eu sei que o Edmundo está falando, mas o microfone está desligado, não consegui ouvir. Subconsciente. No subconsciente. E qual é a área do nosso cérebro que lida com o subconsciente? A sopra. Os hemisférios. Então, todas as memórias estão grudadas nos hemisférios e ficam trocando informações com o nosso subconsciente. Muitas e muitas vezes a gente esbarra num problema, numa situação que a gente achou que estava tudo bem, mas, de repente, alguma coisa semelhante aconteceu e você diz, nossa, achei que isso já estava esquecido. E não está esquecido, porque essa memória ainda estava lá condensada em nós. Nós já temos técnicas aqui de alinhamento de meridiano, equilíbrio de meridiano, alinhamento de chakras, alinhamento dos hemisférios. Nós já temos muitas técnicas isoladas que vão nos ajudar em tudo isso. Mas o Ho Opono Opono vem como uma técnica de conexão mesmo com o espírito do amor. Então, para mim, o Ho Opono Opono, ele tem uma esfera superior. Se alguém me diz assim, tem um problema de autoestima, vamos fazer uma sessão de EFT. Apesar dessa autoestima, eu me aceito e me amo completamente. Mas, às vezes, isso não diz nada para a pessoa. A pessoa, você vai conversar terapeuticamente com a pessoa, desde quando você acha que a sua autoestima é baixa? E a pessoa te diz assim, eu nunca me lembro de ter tido autoestima alta. A minha mãe conta que com 3 aninhos eu ficava escondida na escola. Nesse caso, o Ho Opono Opono vai ser a nossa melhor técnica a partir desse relato, a partir dessa informação. Esse exemplo que eu dei do assalto, também, porque você está curada do assalto, você não tem mais o medo de ser assaltada, mas você tem medo da aproximação daquele rapaz jovem e negro. Estou dando um exemplo, tá bem? Então, o que a tua memória está fazendo com você? Tá? Vamos lá, vamos adiante. Quando a gente pratica o Ho Opono Opono, a gente está realmente se entregando a uma possibilidade de curar algo que a nossa intelectualidade não sabe fazer. É muito engraçado, né? Eu digo que praticar o Ho Opono Opono é um ato de entrega, porque você imaginar divindade limpa em mim, tudo que contribui para a minha escassez financeira. Aí você vai nos princípios do Ho Opono Opono. Eu sou 100% responsável pelos meus pensamentos.
Os meus pensamentos criam a realidade de escassez financeira da qual eu estou me queixando. Ou seja, eu produzo isso. E aí, quando você demanda isso para a tua divindade, divindade limpa em mim tudo que contribui para a escassez financeira, vem na nossa cabeça direto. Caramba, mas eu que estou produzindo isso? Não, mas eu não estou produzindo isso. Eu não faço isso. As coisas acontecem e não são por minha culpa. Ao praticar o Ho Oponopono, você tem que entregar a sua questão. Porque senão a sua consciência e a sua intelectualidade vão te puxar para baixo, porque é muito interessante o papel da vítima, o papel do culpado, a vida não é boa para mim, por isso eu tenho escassez financeira, tá? Então, é importante que a gente se entregue. O primeiro papel do Ho Oponopono é uma entrega sem esperar resultados, mas uma entrega lembrando que se eu estou vivendo isso, eu sou 100% responsável pelo pensamento que gerou isso na minha vida, ok? O Ho Oponopono, então, vai nos ajudar a deletar esses pensamentos que criaram esse problema e vai ajudar a deletar, a limpar, a corrigir, a cancelar todas as memórias que você tem em relação a isso. Vamos na escassez financeira. Eu libero. Não, eu libero esse pensamento, eu não quero mais pensar nisso. Pereré, pereré, pereré. Nossa, liberei. Aí, 2 dias depois, aquele dinheiro que você ia receber não chegou. 2 dias depois, aquele trabalho que você esperava não chegou. 2 dias depois, aquele seu emprego, você foi colocado em casa de férias porque a empresa está demitindo todo mundo. O que acontece nesse exato momento? Você traz todas as memórias de volta. Então, além de limpar o pensamento, o Ho Oponopono vai te ajudar a limpar todas as memórias que você tem daquele tema, daquele problema, daquela situação na sua vida, ok? E aí, eu acho bem bonito que o Dr. Len diz que quando a gente faz o Ho Oponopono, a gente está colocando tudo de volta na ordem natural. Se nós estamos preparados para ser 100% responsáveis por aquilo que nos acontece, nós também estamos 100% preparados para viver em paz com a gente mesmo. E aí tudo se alinha na nossa vida. Márcia, isso é tudo muito bonito, porque parece assim no plano espiritual. E na vida? Na vida, o que eu posso dizer para vocês é que é possível, tá? Não acreditem em mim, mais uma vez, e experimentem, ok? Eu vou ensinar para vocês também, daqui a pouquinho, algumas técnicas dentro do Ho Oponopono, a água solar azul, a técnica do morango, a técnica da pirâmide, que são práticas que a gente pode fazer junto com o Ho Oponopono. Mas eu vou ser muito honesta com vocês. Quando eu pratico o Ho Oponopono, eu quero o menos coisas possíveis para colocar junto, tá bem? Mas o Dr. Len ensina que algumas dessas técnicas fazem com que a gente viva um estilo de vida Ho Oponopono, que você tem situações, objetos que fazem com que o Ho Oponopono seja uma parte da sua vida. É uma memória positiva. Então, beber a água solarizada azul, comer morangos, utilizar um lápis com a borrachinha na ponta, isso você está impregnando essas técnicas com as informações do Ho Oponopono, e isso pode ser uma contribuição, sim, para a sua vida. Tá? Isso é sobre o praticar.
vamos lá. A única maneira que eu posso estar em paz é fazendo o Ho'oponopono por mim. Se eu quero ter paz, eu preciso do Ho'oponopono. O que eu preciso liberar em mim para me trazer paz? Essa é a pergunta. O que eu preciso liberar em mim para eliminar a escassez financeira? O que eu preciso eliminar em mim para manifestar a independência financeira? Então, é como uma reflexão. Mas você não tem que pensar, você tem simplesmente que fazer. E aí nós temos os 4 mantras. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Na prática do Ho'oponopono, você pode repetir várias vezes essas frases, você pode destacar uma das frases, você pode deixar realmente a sua intuição te guiar. Quando você começa, sinto muito, você reconhece que alguma coisa, que não importa saber o quê, penetrou no seu sistema corpo e mente, na sua memória, e que fez com que aquilo não tivesse positivo. Aí, o que você quer? Pedir perdão interno pelo que trouxe aquilo até você. E você vai seguindo com as frases, e a gente vai fazer um pouco mais profundo esse trabalho do Ho'oponopono, e eu vou fazer com vocês as frases. Siga com as frases pelo tempo que quiser, ou seja, não tem um número de repetições, não tem um número de minutos, é o tempo que você sentir naquele momento. Nós somos terapeutas do Cristales, nós já aprendemos muito sobre terapia energética. Eu mostro para vocês quando preciso suspirar, quando preciso bocejar, que é o meu corpo energético dizendo que entendeu, ok? Mas a gente tem lá no reloginho do Cristales quantas vezes, quantos dias eu devo fazer essa técnica? 7, uma semana? 2, 3, 5 dias, 7 dias? Você vai fazer a técnica para aquele teu momento de vida. Lembrando, quando eu digo divindade limpa em mim, tudo que contribui para a minha escassez financeira, eu não estou fazendo o Ho'oponopono para ficar rica. Então, divindade limpa em mim tudo que me impede de conseguir um emprego novo. Não. Divindade limpa em mim tudo que contribui para que o emprego dos meus sonhos não surja. Temos que fazer uma diferença entre liberar memórias e ter um objetivo, ok? Vou olhar vocês. Tudo bem até aí? O Ho'oponopono, eu acho o Ho'oponopono uma filosofia, sabe? Então, é muito interessante, tudo isso que está nos slides está na apostila, é muito interessante a gente ir lendo e percebendo, né, como é que a gente lida com as questões da nossa vida, tá? Tudo bem? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Márcia, eu estou Oi? fazendo o Ho'oponopono pedindo para limpar o meu DNA e limpar as memórias que estão no sistema familiar, que estão contribuindo para que esse problema que está acontecendo com a minha nora. E eu comecei a fazer tem uma semana e ela começou a ficar mais receptiva. Assim, eu não uso a palavra DNA, tá bem? Então, com esse tema, eu faria divindade limpa em mim tudo que contribui para que a minha nora esteja vivendo tudo o que ela está vivendo. Porque não necessariamente ela está vivendo isso porque está no DNA desta família. Mas quando eu fiz uma pesquisa aqui, eu identifiquei que as questões dela são do sistema familiar. Ok. Mesmo assim, Vânia, mesmo assim, o trabalho com o Ho'oponopono não tem direção. Entende?
Então, Uhum. você identificou tudo isso, quer entrar com o Ho'oponopono, divindade limpa em mim tudo que contribui para que esta pessoa esteja vivendo essa experiência, ponto. O que você Tá. fez antes foi uma leitura do campo energético, com alguma técnica tua. Por isso você sabe que tem um emaranhado aí familiar. Mas para o Ho Oponopono, isso não é necessário, tá? Tá. Mesmo você já tendo visto melhora, eu te sugiro que libere isso mais. Uhum. Porque o agregado familiar pode ser uma cópia do agregado profissional, pode ser uma cópia de um agregado de uma vida passada. Então, de alguma maneira, você limita isso. Uhum. Tá. Sem limitar, eu acho muito melhor. Tá bom. Tá? Obrigada. Tudo bem, pessoal? Vamos começar a testar. Testar não, treinar, que é para ficar mais interessante. Vamos voltar para o slide. De vez em quando me dá um branco, não sei como sair, lembrei. Então, vamos lá. Deixa eu ver se já estou aqui. Já vou entrar aqui nos meus slides do teste. Então, antes de abrir, vou pedir para vocês pensarem numa situação. Vocês acabaram de entender que pode ter qualquer problema na sua vida e você pode pedir à divindade, seja ela a sua supraconsciência, o seu Deus interno, ou a divindade lá do Dr. Len e da Simeona, para limpar em vocês tudo que contribui para esse problema. Criem essa frase aí para o seu tema. Se alguém tiver dificuldade e quiser que eu ajude, eu ajudo. Eu vou fazer uma frase bem impactante. Divindade limpa em mim tudo que contribui para o meu não crescimento profissional. Não, vou mudar a frase. Divindade limpa em mim tudo o que não contribui para a minha expansão profissional. Essa é a minha frase. Só estou dando um exemplo para vocês. Se alguém quiser que eu ajude na frase, pode abrir aqui, que eu tento ajudar. Mas é isso. O meu sentimento reclamam que a minha expansão profissional não é como eu gostaria. Se eu sou 100% responsável por isso, divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional. Márcia, eu tenho uma questão que é uma coisa que eu estou trabalhando. Por exemplo, lá na casa que eu vou, né, na roça que eu frequento, eu tenho que começar a sair na cozinha e ensinar os outros. E aí eu me trabalhei para não ficar na cozinha. Né? Trabalhei com a psicóloga, e aí, quando cheguei lá, me pediram, não tem outra pessoa, fica na cozinha. E aí eu tinha que aceitar as outras pessoas, eu não fracassei no meu teste, porque me deu uma irritação. Eu saí soltando as minhas patas em todo mundo, que era uma coisa que eu não queria. Então, eu acho que eu tenho que trabalhar aí alguma coisa do meu fracasso frente a esse desafio que eu tinha, que era me manter plácida e conseguir trabalhar com as outras pessoas sem me irritar. Eu acho que é isso. Divindade limpa em mim tudo que contribui para essa impaciência diante dessa situação. Tá. Ou para a minha impaciência diante de situações como essa. Porque aí a gente vai limpar também outros momentos semelhantes. Tá. Ok? Ok, obrigada. Nada. Mais ajuda? Márcia. Oi. Oi. Eu queria fazer para a divindade limpa em mim todo o medo que eu sinto desde a infância ou desde antes da minha infância. Como é que eu posso... Divindade limpa em mim tudo que contribui para esse medo que eu sinto a minha vida inteira. Divindade limpa em mim tudo que contribui para esse medo que eu sinto a minha vida inteira. Obrigada. Nada. Todo mundo criou sua frase?
Crie a sua frase que vem um teste energético aqui pela frente. Na teoria, gente, criamos a frase: divindade limpa em mim tudo o que contribui para a minha não expansão profissional. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Esta é a técnica. Nós vamos mantrar daqui a pouco juntos isso, tá bem? A quantidade de vezes que vocês vão repetir, as frases, vocês vão sentir. Eu trago o teste energético para a gente se perceber, tá? Me deem um ok, se eu posso ir para frente, se todo mundo tem frase. Sim. Quem não tem frase, precisa de ajuda? Divindade, limpa em mim tudo que não permita que eu encontre a minha frase. Aí faz 1 minuto de Ho'oponopono até encontrar a frase. É sério, gente. É que é muito... assim, é simples, mas a gente tem que... A primeira coisa é libertar. Então, a frase é essa: divindade limpa em mim tudo que contribui para tal coisa, no positivo ou no negativo. Tudo que contribui para a minha não expansão profissional. Tudo que contribui para a minha escassez financeira. Tudo que contribui para o medo que eu tenho. Tudo que contribui para essa irritação que eu tenho de não ter feito as coisas direitinho, que é lá o caso da Fernanda. São frases muito simples, tá? Márcia, nós só fazemos um de cada vez. Durante o tempo em que este durar, não se pode fazer para outro assunto. Pode, vou chegar lá. Durante o tempo que você está fazendo para um tema, você pode fazer para outro tema, não tem problema. Você só tem que pensar que nós parecemos maluquinhos, mas não somos. Então, fazer 3 Ho'oponopono por dia para 3 coisas diferentes deixa a gente surtado. Então, vai limpando uma coisa de cada vez, porque, às vezes, aquilo que você escolheu limpar é a chave mestra que vai abrir outras coisas na sua vida, tá bem? Ok. Mas pode sim fazer mais do que um tema. Todo mundo preparado para o teste? Sim? Então, vamos lá. Tcharam. Primeiro, vocês podem mentalizar, eu vou ler, vou fazer, mas vocês podem mentalizar ou só ouvir, tá bem? Eu gosto muito de fazer essa oração, né, que é a oração que a Simeona ensinou, antes de iniciar um processo de Ho'oponopono. Eu não faço todos os dias. Se eu vou iniciar hoje um Ho'oponopono para essa minha não expansão profissional, eu coloco: divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional. Façam a frase do seu tema: divindade limpa em mim tal coisa. Agora só ouçam: Divino Criador, Pai, Mãe, Filho em um, se eu, minha família, meus parentes e ancestrais, lhe ofendemos, a sua família, parentes e ancestrais, em pensamentos, palavras, atos e ações, do início da nossa criação até o momento presente, nós pedimos o seu perdão. Deixa isso limpar, purificar, libertar, cortar todas as recordações, memórias, bloqueios, energias e vibrações negativas. E que transmute todas essas energias indesejadas em pura luz. Está feito. E, nesse momento, a gente iniciaria o nosso processo do mantra. Nós vamos fazer assim. O que eu quero é fazer um teste com vocês. Você já tem o seu problema. Você já escolheu a sua frase.
Agora, eu quero que você deixe a sua emoção falar e escolha uma dessas 4 cores: verde, laranja, amarelo e azul. Aqui nessa dinâmica, a gente tem que colorir essas bolinhas brancas, usando as 4 cores, para identificar aquela cor que aparece mais. Mas aqui, nós vamos apenas dar uma cor a essa emoção. Como eu tenho um pouco a ideia do que é, para minha não expansão profissional, cor 1, 2. Cor 2, para mim, é o laranja. Eu fiz o teste porque eu sei os resultados. Agora, vamos lá. Quero que a gente pratique junto, tá bem? Junto mesmo, ok? Vejam se podem fazer, inclusive, falando. Eu não faço o Ho'oponopono mentalizado, porque o nosso pensamento foge. Eu faço realmente falando. Vocês mantenham os microfones fechados para não influenciar um no outro, mas procurem falar em voz alta. Então, vocês identificaram agora o seu problema, a sua frase, e deram a essa frase uma cor que está falando de uma emoção. No meu caso, foi laranja. Então, mentalizem assim: divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional, e eu vou mentalizar uma cor laranja. Digam a sua frase e mentalizem a cor que vocês escolheram. E agora vamos juntos, cada um vai fazer o número de repetições que sentir. Então, se eu por acaso parar, não significa que vocês têm que parar. Pode ser o meu tempo, tá? E aí vocês continuem o número de vezes que vocês acharem. Tem a frase, tem a mentalização da cor. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Sigam o seu tempo e todos que terminarem, escrevam no chat: encerrei. Cada um seguindo o seu tempo. Ok, Marta, tudo bem. Se alguém não fez, não praticou, me avisa que não fez, tá bem? Para mim falta o sim da Jussara, do Edmundo, da Virgínia. Ok, Edmundo fez. Jussara e Virgínia podem só fazer assim, se tiverem feito, tá tudo bem.
Olinda precisou sair. Ok, Olinda, tudo bem. Agora eu vou pedir para a gente fazer o segundo teste, tá bem? Então, o primeiro teste, vocês deram uma cor, a emoção que essa frase, que esse tema traz para vocês. Agora, eu quero que vocês tragam uma cor que representa o sentimento, o que vem de dentro de vocês. Emoção é o gatilho de fora para dentro. Sentimento é o que se passa no nosso coração. Identifiquem qual a cor. Jussara, você não quis ou não deu tempo? Liga seu microfone. Fala, Jussara. A minha situação aqui não deixou. Ok, então você vai fazer depois, tá bem. Eu não sabia se você não queria, não tinha feito porque não tinha dado tempo. Não, porque justo na hora, parece que está escutando. Tudo bem. Então, vocês já encontraram aí as suas cores. Já coloquem aí, né, na sua memória, a emoção foi tal cor e o sentimento foi tal cor, só para vocês saberem, tá? Só para eu saber, sentimento e emoção de alguém teve a mesma cor? 2 casos verdes, ok. Edmundo, os 2 foram verdes. Mais alguém teve as 2 cores iguais? Ok. Então, vamos seguir adiante aqui no nosso teste. O que esse teste está dizendo para a gente, gente? Essa cor está representando uma frase. Então, primeiro eu vou falar de mim. A minha emoção foi laranja e o meu sentimento amarelo. Na minha emoção, divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional, eu estou pedindo à divindade que me ajude a me perdoar. Porque me perdoe é uma frase que significa o pedido que fazemos à inteligência divina para nos ajudar a nos perdoar. Depois que eu pratiquei o Ho Oponopono, o meu sentimento qual foi? O te amo. Te amo é a frase que transmuta a energia bloqueada, transmuta o problema em energia que flui, religando você ao divino que há em você. Tá? Eu quero que vocês façam essa leitura para vocês. A minha frase foi tal. A emoção, que é uma coisa mais negativa, que essa frase que eu criei me produz, é tal cor, tal mantra do Ho Oponopono. Depois de praticar algumas vezes, eu tive um sentimento que é de tal cor e significa tal coisa. Eu vou usar, pedindo licença aqui, o Edmundo como exemplo além do meu. O Edmundo escolheu verde nos 2 momentos. Então, a frase que o Edmundo criou, a emoção que ele tem é: eu sinto muito porque eu reconheço que alguma coisa penetrou no meu corpo e na minha mente, que é a origem dessa memória. Então, eu sinto muito por ter permitido que algo entrasse na minha vida e causasse esse incômodo. Fez o Ho Oponopono. E qual foi o sentimento? O mesmo. É como se ele reconhecesse que ele permitiu que alguma coisa desse errado, alguma coisa gerasse o incômodo, tá? Vou sair aqui um pouquinho da tela. Edmundo, isso faz sentido para você?
Sim, sim, mestre. Isso mesmo. Você consegue perceber que, no primeiro momento, a tua emoção é que droga? Por que que isso entrou na minha vida? E no segundo momento, depois do Ho Oponopono, é uma sensação de reconhecer que, de alguma maneira, você permitiu que alguma coisa entrasse na sua vida e que tivesse causando isso que está causando agora. Deu para entender? Sim, sim. Vou dar mais um exemplo, gente, mas eu quero que vocês vejam pelas frases que eu não estou dizendo nada na minha cabeça, eu estou simplesmente usando as frases com a tradução das frases, que está exatamente igual no manual do Ho Oponopono, para nos entender. Alguém disse que foi igual ao meu. Deixa eu ver, quem foi igual ao meu? Eliane foi igual ao meu. Fez sentido para você, Eliane? Deu para perceber como Sim, fez total sentido? sentido. Ok. Vou dar um exemplo aqui. O primeiro foi o azul, depois foi o verde, que é o da Vânia. Vamos lá. Primeiro azul, depois o verde. A questão da Vânia. A primeira frase, sou grato, é a expressão da gratidão, eu diria, antecipada. É a nossa fé de que tudo vai ser resolvido para o bem maior de todos os envolvidos. E é a emoção. Depois que você praticou o Ho Oponopono, você teve aí uma energia verde, a energia em que você reconhece que permitiu que alguma coisa entrasse no seu sistema ou no sistema de vocês, causando esse incômodo, tá? Vânia, faz sentido para você perceber dessa maneira? Total sentido. Para que eu uso esse teste? Para identificar qual é a frase mais curativa para mim. Então, no meu caso e no caso da Eliane, qual seria a minha recomendação? Vou fazer no meu, Eliane encaixa no teu. Divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional. Sinto muito, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, te amo, sou grata. A primeira frase, eu mantro ela mais vezes, porque ela é a emoção, é a memória que eu posso liberar. Então, eu queria que vocês experimentassem agora, por 2 minutinhos, quem fez, vai repetir a sua frase e vai remantrar, mas vai mantrar repetindo a frase do primeiro teste da emoção, o número de vezes que vocês sentirem. Façam aí um bocadinho, quando perceberem que acabou, me avisem que acabou. Finalizando, escrevam para mim as suas impressões. Vânia reclamou dos arrepios.
Parece muito simples mesmo, Tereza, mas é de jogar mesmo para fora. A Eliane também teve uma grande emoção. Queria que todo mundo que praticou me desse aqui as suas impressões. Edmundo teve paz. Eu não sei se eu senti alguma coisa, mas eu fiz uma vez e repetindo, porque o meu foi primeiro o me perdoe, né? E depois o sinto muito. E aí eu fiquei muitas vezes, né? Nessa segunda vez, eu fiquei lá repetindo me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. E aí fui tentar fazer de novo, né? Fiz com essa repetição de muitas vezes e finalizei. Aí eu fui começar de novo. Aí eu falei uma vez, fui repetir a segunda e o ar faltou, assim, não consegui falar mais. Era a identificação de que, para esse momento, o teu número de repetições estava ok, tá bem? Então, isso é muito importante, é o que eu digo sempre, é o nosso relógio biológico, né, que mostra o quanto a gente repete ou quantas vezes a gente vai fazer. É muito interessante que quase todos vocês tiveram alguma sensação. E a minha experiência me mostra que, ao identificar essa frase que mais libera memórias, que quando a gente termina de fazer, parece efetivamente que a gente está mais leve. Parece... Você não sabe explicar. Foi muito interessante a Fernanda falando, que ela falou assim, não, aí eu fui fazendo a repetição, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe, me perdoe. Era a forma dela narrar a rapidez, mas mesmo que ela tivesse sido rápida, o corpo ia dar os sinais da compreensão. Ok? Esse teste, como eu disse para vocês, eu fiz lá pela primeira vez em 2013, era exatamente esse teste. O workshop era workshop de Ho Oponopono. Não era seja. Descubra as pérolas da sua vida, né? E eu trazia essa frase, a frase do Ho Oponopono, como uma pérola. Por isso que tem esse desenho aí das pérolas. E eu comprei. Por que eu coloquei? Vou mostrar tudo para vocês. Por que eu coloquei essas 4 cores? Porque, na época, eu comprei lá no Centro de Compras do Rio de Janeiro, pérolas artificiais, né? Bolinhas coloridas, verde, laranja, amarelo e azul. E aí, as pessoas ganharam as pérolinhas conforme a cor que escolheram num saquinho, né? Eu colocava num saquinho e as pessoas ganhavam de presente, como uma pérola. Você está ganhando a pérola da sua vida, tá? Claro que naquele primeiro workshop foi assim, depois essas pérolas viraram o quê? 3, 2, 1, para ver se vocês adivinham o que viraram essas pérolas. Teste. Não ouvi, Carla. Não. Ao invés de eu dar pérolas de presente, o que eu passei a dar? Cristais. Cristais. Isso. Tá bem? Então, gente, Quando eu realmente fiz, foi com cristal. Já foi com cristal o seu, né? Viu? Já. Então, o que eu recomendo é isso. Márcia, como é que a gente vai fazer isso sozinha? Porque a gente, com a prática, acaba roubando. Presta atenção em mim. Todo mundo está me vendo? Verde, azul, amarelo, laranja. Aonde ficou mais durinho? No amarelo. Eu já tenho a minha resposta. Vocês já aprenderam isso hoje, tá? Então, quer fazer uma próxima vez? Você sabe as cores. Corpo. Qual é a minha frase? 1, 2, 3 ou 4? 3. Foi aonde o meu braço cedeu, tá? Então, vocês já têm essa possibilidade de colocar isso na vida de vocês. Porque a repetição de uma das frases libera mais energia, libera mais memórias.
pode usar. A Maria é fã da técnica anti-sabotagem do lápis, tá bem? Você pega o lápis de cor nessas 4 cores. Aí você pega as 4 cores, né? Junta na sua mão, faz assim, de olho fechado, puxa um lápis, aquela cor que saiu é a sua, tá? Como eu vou falar para vocês também de uma correspondência com os cristais, vocês podem ter 4 cristalzinhos ali, ser o seu saquinho do Ho Oponopono e fazer essa pesquisa através dos cristais, tá? A Maria adora essa técnica, ela tem um estojo com todas essas cores e ela usa só o que ela precisa. É fabuloso realmente a técnica do lápis. Deixa eu ir aqui um pouquinho adiante no slide. Vamos lá. Agora vem o must da aula de hoje. Vocês não têm ainda o teste das bolinhas, tá bem? E vocês não têm isso ainda, eu vou colocar na apostila, tá? Aqui é uma conexão que eu faço entre os planos energéticos, o Ho Oponopono e a cristaloterapia. Então, a gente tem aqui, ó, no plexo pineal, a sede dos nossos pensamentos, o nosso plano mental e a frase "sou grato". No plano emocional, que é no nosso coração, é o plexo cardíaco, que é a sede das emoções, é o "te amo". O plano energético, que é no umbilical, é a sede das nossas ações, é o lugar do perdão. E no plano físico, que é no plexo púbico, é a sede da nossa energia, onde a gente trabalha o "sinto muito", ok? Não é cômodo fazer o Ho Oponopono colocando a mão nesses pontos, mas é cômodo você deitar na sua cama, colocar os cristalzinhos em cada um dos pontos e fazer a sua sessão de Ho Oponopono. Então, "sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato", você vai colocar um quartzo cristal ali no seu plexo púbico, representando o "sinto muito", vai colocar um citrino no plexo umbilical, significando o "me perdoe", vai colocar um quartzo rosa no plexo cardíaco, significando o "te amo", e vai colocar uma ametista no seu plexo pineal, representando o "sou grato". Uma configuração super básica e fácil de cristais para você deitar, colocar esses cristais, trazer a sua frase "divindade limpa em mim tudo que contribui para tal coisa" e fazer ali alguns minutinhos o seu mantra, repetindo aquele que significa a emoção que vai liberar. E quando você achar que terminou, você fica mais ou menos 20 minutinhos com essa configuração de cristais no seu corpo. Vou ainda dar uma coisa mais pontual. Coloquem o cristal na sua mão, o quartzo transparente, coloca na mão, sopra ele e diz para ele "sinto muito". Pega o citrino, sopra na mão e diz para ele "me perdoe". Pega o quartzo rosa, sopra e diz para ele "te amo". Pega a ametista, sopra, diz para ele "sou grato". Impregna eles da energia do Ho Oponopono e aí coloca no seu corpo. E depois, claro, não confiem em mim, me contem os resultados. Que tal? Só uma coisa, só para depois, não foi... que a explicação ficou um pouquinho só separada ali das cores das bolinhas, porque o verde era o "sinto muito", só para... Não, o verde, quando a gente fez lá, o "sinto muito" era verde, e aqui não.
É verdade, Fernanda. Aí só isso para não dar um... É só a cor que trocou. Mas eu vou alterar aqui, porque isso eu fiz 1 hora antes da aula, tá bem? Sim. Como eu E o laranja também, slides, é só... Eu vou fazer aqui a correção das cores, porque é para ser do jeito do teste, tá? É que eu faço de cabeça, nem olhei. Deixa eu ver de novo aqui. Sinto muito é verde. Cadê? Sinto muito Ele é tá verde. Tá ao contrário. Só virar ao contrário, sim. Isso, são só as cores das bolinhas que só estão as ao cores. contrário. Ok. Só as cores aqui no corpinho que estão ao contrário. O resto está tudo certo, tá? Últimos detalhes. Não existe regra em relação à ordem das frases. Você pode fazer me perdoe, sou grato, te amo, sinto muito. Você também pode escolher a ordem. Você pode escolher uma única frase. Eu vou fazer o Ho'oponopono hoje, mas o meu coração só pede o te amo. Divindade limpa em mim tudo que contribui para tal coisa. Te amo, te amo, te amo, te amo, te amo. Gente, isso está dentro da técnica, como algo que é correto. Eu nunca faço uma frase só. Eu faço as 4 frases, dando ênfase naquela frase que está pedindo, que o meu coração está pedindo para repetir, tá bem? Mas essa técnica está dentro da própria técnica do normal do Ho'oponopono. Outra coisa, pense as frases em todos os momentos no seu dia a dia. Isso traz uma atitude vibrante e de compreensão. Então, antes de sair de casa, peça a Deus para limpar o que há em mim que possa ser a causa de algum conflito ou problema no caminho do trabalho, no caminho do estudo. Então, divindade limpa em mim o que pode ser a causa de qualquer conflito ao longo do meu dia. Também é bem legal. Eu não faço como prática todos os dias, mas se eu sei que eu vou a um compromisso com o qual tenho uma emoção negativa, eu faço. Eu vou pelo caminho dizendo, divindade limpa em mim tudo o que pode causar algum conflito nessa reunião, algum conflito nessa classe, algum conflito nesse médico, tá bem? A gente faz uma limpeza, vamos dizer assim, antecipada, tá? Também faz parte do nosso dia a dia. Da mesma forma, quando você tem algum sentimento ruim, nossa, fiquei com raiva, não consigo melhorar. Divindade limpa em mim tudo o que está gerando esta raiva, tá? É muito interessante. O conceito disso nós amamos as nossas memórias e somos gratos pela oportunidade que temos de liberar tanto a memória da raiva quanto a mim mesma. Então, divindade limpa em mim tudo o que contribui para essa raiva, para esse desânimo, para essa indignação, mas isso vivendo mesmo o momento presente no dia a dia. Eu coloquei aqui, embora todos vocês já sejam do portal, né, as 3 mentes, mente consciente, subconsciente e supraconsciente, para vocês entenderem que esse processo também se dá aqui. Então, a mente consciente inicia o processo de Ho'oponopono. Por quê? Porque a mente consciente sabe o que você quer. E a mente consciente reconhece o problema que você tem. E aí, esse teu pedido, divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional, sai da minha mente consciente e vai para a minha mente subconsciente, onde estão as minhas memórias, para que, então, ali elas possam ser transmutadas. Depois, esse pedido vai chegar na mente supraconsciente, que examina tudo isso, que avalia o que a gente está pedindo e eleva, se encarrega de levar tudo isso para a inteligência divina
para a divindade, tá? Então, aqui a gente tem as 3 mentes em conexão com a nossa inteligência divina, com a nossa divindade. Aqui isso está repetido, gente. Pense nas frases todos os momentos do dia, tá bem? Isso aqui está aqui. O Ho'oponopono envolve a participação dos 4 membros, a inteligência e as 3 mentes, está ali também. As memórias se repetem. Quando as memórias se repetem, elas ditam as experiências da mente subconsciente. Quando eu perguntei aonde estão as nossas memórias, o Edmundo disse para a gente que é no nosso subconsciente. Então, o nosso subconsciente vai gravando todas as memórias provenientes daquilo que a gente vive. Depois temos algumas ferramentinhas, né? Que eu já falei até para vocês os que são. Quais são? Tem essa primeira ferramenta, que é a respiração Ra. Ra, essa respiração Ra é uma forma de cancelar memórias. Então, você está sentado, coloca os pés no chão, coluna reta, inspira até 7, segura o ar por 7 e expira até 7. E você vai fazendo isso às vezes que você sentir que é necessário, mas a respiração Ra fala sobre 9 repetições. É muito legal você fazer esse movimento, olha, polegar com indicador, indicador com polegar, e você fazer esse circuitozinho, porque isso é o símbolo do infinito, tá bem? Você está simplesmente cancelando até o infinito as memórias que te incomodam, ok? Então, inspirou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Prendeu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Expirou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Antes de fazer a respiração, você diz: divindade limpa em mim tudo que contribui para tal problema, faz a respiração, repete essa respiração por 9 vezes, eu faço 3, tá bem? Enquanto eu estou respirando, eu vou fazendo aqui o 8, e quando eu termino as respirações, eu faço o mantra. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, dando ênfase àquela frase que eu achei mais importante. Eu sempre faço dessa maneira, tá? Eu faço a respiração de 7 tempos, 3 vezes 4 no máximo, vou brincando aqui com o meu polegar e com o meu indicador, daqui até o infinito, e depois eu faço o mantra. Essa é a minha forma do Ho'oponopono no dia a dia. Márcia, eu quero muito fazer, eu estou aqui na rua e aconteceu alguma coisa que eu não gosto, mas eu não posso andar na rua fazendo isso, nem fazendo a respiração. Simples. Andando na rua, no ônibus, mentalmente, divindade limpa em mim, tudo o que contribui para tal coisa, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, até mentalizado, se você não puder verbalizar. Na minha experiência, verbalizar é mais profundo, porque a gente não se perde, mas também não tem problema se você fizer mentalizado. Depois tem a água solar azul. A água solar azul é muito simples de fazer. Você pega ou uma garrafa de vidro azul ou uma garrafa e coloca aquele papel, aqui no Brasil, né? No Brasil a gente chama de papel celofane, que é aquele que é transparente, como se fosse um plástico, para que a água fique com a cor azul, ok? O ideal é que a água solar azul seja feita com um recipiente de vidro, porque o plástico, quando exposto ao sol, pode trazer produtos químicos, tá bem? E aí você coloca essa garrafa na luz da manhã, entre 9 e 11 horas, para mim é o horário ideal
para água solar, de 9 às 11. Pode ser numa janela, não precisa bater sol na garrafa, somente luz solar. E você, durante a prática do Ho Oponopono, você toma um copinho dessa água por dia. Gente, não toma uma garrafa de água solar azul por dia, porque vai ter dor de barriga, tá bem? Porque a água solar azul, ela solta. Então, se você quiser fazer o seu Ho Oponopono com mais um processo ensinado também dentro dos manuais do Ho Oponopono, tem a água solar azul. Eu recomendo um copinho pequeno por dia, enquanto você está fazendo o seu processo. Outra coisa que é muito interessante é sobre os morangos. Existem, inclusive, alguns médicos que dizem que a ingestão do morango tem alguma substância do morango, incide diretamente sobre o cérebro e traz leveza e clareza, tá? No manual do Ho Oponopono, os manuais, como é o nome, originais, dizem que podem ser compotas, geleias e xaropes sobre o sorvete. Por isso, eu repito aqui. Eu já fiz a experiência do Ho Oponopono com o morango e foi muito interessante, porque no 5º dia eu não queria mais o morango. E no dia seguinte, parecia que eu não tinha mais aquela memória. O meu corpo foi me avisando. Mas, se eu fizer com morango, eu faço com morango, fruta, purinho, sem colocar açúcar nem nada, tá? Mas, imagina, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata, comendo aquele sorvete cheio de calda de morango. Eu, na 2ª repetição, já esqueci o que estou fazendo, porque já estou mergulhada no morango, tá? Mas faço, estou repassando como está no manual. A borracha de apagar. Gente, essa técnica é uma das grandes técnicas para mim, tá bem? Eu acabei esquecendo, não trouxe nenhum lápis aqui na minha mesa, está tudo longe de mim. Lápis que tem aquela borrachinha na ponta do lápis, que a gente já encontra dessa maneira, tá bem? Pega um papel, escreve nesse papel tudo que você quer deletar na sua vida, de lápis. Aí você pega a pontinha de borracha que está nesse lápis e vai batendo nessas frases, tá? Porque essas frases que vocês escreveram têm memórias negativas que precisam ser limpas, tá bem? E aí você vai batendo com essa borrachinha, fazendo o mantra. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. É ensinado que esse processo é muito bom para contas, cobranças, contratos, multas de trânsito, boletins escolares, tá bem? Por quê? Porque todas essas coisas que estão citadas aqui têm uma polaridade negativa para nós. Dificilmente chega a nossa conta de luz e a gente diz, ai, gratidão pela minha conta de luz que acabou de chegar. A gente deveria fazer, mas a gente não faz. Então, você pode pegar as suas contas, um contrato de uma casa que você queira alugar ou comprar e que alguma coisa não está funcionando bem, você pega esse contrato, coloca em cima da mesa, num papelzinho você escreve contrato, você não vai apagar direto no contrato para não danificar o teu documento, e vai batendo, tá? Normalmente não apaga tudo, porque não é para apagar, mas o número de vezes que você estiver fazendo o seu mantra e batendo com a borrachinha vai apagar memórias negativas que precisem ser limpas, tá? Se você quiser ter o caderno do Ho Oponopono, você tem um caderninho, você coloca lá o dia de hoje, tudo o que você quer eliminar. E, ao invés de bater na própria página, você bate no caderno, na capa do caderno. No dia seguinte, você abre o caderno
escreve de novo a sua frase. Divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha não expansão profissional. Fecha o caderno e bate na capa do caderno enquanto você mantra. E vai deixando aquele caderno ali. Porque à medida que você for fazendo novas frases, novos ho'oponoponos, e você vai apagando a partir da capa do caderno, vai estar sempre liberando mais e mais memórias. Essa técnica da borracha é uma técnica que eu adoro, tá? E, por fim, a técnica da pirâmide de sodalita. A pirâmide de sodalita qual é a técnica dentro disso? Dentro do manual original do Ho'oponopono, se diz que a pirâmide de sodalita tem uma capacidade de transmutar energeticamente tudo o que está ali, tá? A sodalita é um cristal que eu chamo ele de organizador mental. Então, realmente, ela ajuda muito a fazer limpeza de memórias, porque ela organiza os nossos pensamentos. É a mesma coisa. Você pega um papelzinho com a sua frase ou o seu caderno e você programa essa pirâmide de sodalita para ela agir com o efeito do Ho'oponopono. E aí você coloca ela em cima do seu papelzinho e mantra. Eu, como é cristal, eu faço sempre da mesma maneira. Coloco a pirâmide na minha mão e sopro. Prática de Ho'oponopono. Coloco ela em cima do meu problema, daquela frase que eu escrevi, e vou mantrando. Divindade limpa em mim tudo que contribui para tal coisa. Sinto muito, me perdoo e te amo, sou grata. Quando eu terminar o meu mantra, eu deixo ainda aquela pirâmide de sodalita sobre aquele papel por 1 hora, até completar 1 hora, tá? Essa é a técnica também. Vamos lá para dúvidas. Dúvidas? Pode falar, Carla. Não é uma dúvida, quando falou do caderno, fez-me lembrar do caderno de Reiki. Uhum. Mas para o caderno, a gente só faz caderno de Ho'oponopono se a gente usar a técnica da borracha ou a técnica da pirâmide, tá? Porque a gente não quer guardar memórias. No caderno do Reiki, a gente quer que os nomes daquelas pessoas fiquem ali para elas receberem mais e mais todos os dias. Um caderno de Ho'oponopono é para limpar todos os dias. Então, você deixa ou a técnica da pirâmide ou a técnica da borracha, tá? Esta? Bota ela mais pertinho. Isso é uma pirâmide, mas essa pirâmide, ela não é pura sodalita, tá bem? Eu te recomendo que seja de sodalita, porque o Ho'oponopono fala da pirâmide de sodalita por ser uma âncora, tá? Então, eu tenho uma pirâmide, mas não é de sodalita. Não faça, tá? Mas eu vou dizer para vocês, não existe coincidência, ok? Quando eu estudei essa coisa da pirâmide de sodalita a primeira vez, era a única pirâmide que eu tinha em casa. E ela está aqui em Lisboa, em algum lugar, porque eu dei para o Antônio, deve estar lá na sala dele. Eu tinha uma pirâmide e era de sodalita, tá? Então, acabou sendo funcional para mim. Mas a técnica dessas que eu mais gosto é a do lápis. Realmente, eu adoro a técnica do lápis, tá? Do lápis borracha, né? De apagar, escrever a frase no papel e ficar batendo com a borrachinha enquanto eu estou fazendo o mantra. Ok? Tudo bem? Márcia. Oi. Sou eu, Eliane. Eu boto sempre nas minhas contas um envelope escrito gratidão e bato com lápis. Isso aí. Eu escrevo, coloco todas as contas, que aqui tem vários dias, né? Claro. No mês. Então, você coloca, todo mês chega as contas, todos os meses, as contas você bota ali e bato sempre com lápis de borracha. Isso aí, tá? É fantástico isso, muito legal. Mas
Divindade limpa em mim tudo o que contribui para qualquer dificuldade em pagamento dessas contas. Você pode colocar ali, além do gratidão, você já colocar uma frase que tem a ver com o Ho'oponopono, que é a técnica da borracha. É super legal. Tá bom. Tá? É bem Obrigada. legal isso. Tudo bem? Gente, esse conteúdo é assim. A gente aprendeu semana passada EFT e agora o Ho'oponopono e a gente tem que fazer tudo todas as semanas. Não. Como disse a Olinda mais cedo, eu estou ensinando para vocês, num único curso, quase tudo o que eu estudei. Então, claro, provavelmente em algum momento, vocês vêm para o meu workshop de Ho'oponopono, de EFT, vocês não, que vocês estão ganhando eles aqui, são os workshops originais. Mas quantos de vocês, a Eliane, por exemplo, acho que nesse grupo, a Eliane, a Grace, vocês já fizeram vários workshops comigo, em que eu ensino, a Vânia, em que eu ensino tudo isso em separado. Aqui no portal, eu estou dando para vocês todas as técnicas. E aí vocês vão ver qual é a técnica que se encaixa no seu dia a dia, tá? Eu já lembrei, um dia desses, né? Quando a gente completar aqui as nossas técnicas extras, eu falei para vocês que no final eu vou fazer um dia de aula para repetir só os testes. Pegar os testes de todas as aulas e fazer só os testes. E nesse dia eu vou trazer para vocês provavelmente uma lâmina, né? Como se fosse o Cristales, uma lâmina que tem um gráfico leque no meio com todas as técnicas. E aí você vai pegar seu pêndulo e vai perguntar, além do método Cristales, qual técnica pode ser uma contribuição para o meu cliente hoje? Aí vai estar lá o teste dos hemisférios, vai estar lá o Ho'oponopono, vai estar lá a EFT, tá bem? Eu fiz isso nas sextas-feiras de expansão, que foi um projeto incrível que eu criei com gráficos radiônicos. Eram 4 semanas, 4 temas: prosperidade, amor, saúde e trabalho, eu acho. E no final daquelas 4 semanas, eu criei uma lâmina para que as pessoas pesquisassem o que era necessário, tá? Então, provavelmente, não é provavelmente, eu vou fazer isso aqui para vocês, porque vai ser um facilitador. Eu quero que no final do portal, não aqui no final dos 3 meses, no final desse 1 ano, vocês estejam habilitados e treinados para pensar como eu penso. Ou seja, ouvi o relato do meu cliente, fiz o Cristales. Nossa, isso é uma crença que parece que é espiritual. O que é crença espiritual? É o Ho'oponopono. E aí vocês fazem com ele um Ho'oponopono. Nossa, parece que ele não se desconecta dessas memórias. Vamos fazer um EFT para liberar os meridianos e os hemisférios. Eu quero que vocês tenham essa facilidade, mas eu acho que ter uma lâmina que te ajuda a qual a próxima sessão com o cliente ou qual a terapia complementar vai ser uma contribuição para vocês, tá bem? Acho que isso vai fazer diferença, tá? Deixa eu ver o que vocês disseram aqui. Claro. Falei em lâmina, todo mundo quer. Uau, concordo, excelente. Já sei, todo mundo adora uma lâmina, eu também adoro uma lâmina. Então, olha só, vamos finalizar. Eu coloquei para vocês na apostila um guia rápido para o uso do Ho'oponopono, tá bem? O que vocês podem trabalhar com um foco. Esse foco não é esperar um resultado, é focar em alguma coisa que vocês necessitam. Então, divindade limpa em mim tudo que contribui negativamente para a minha saúde. Divindade limpa em mim tudo que contribui para a minha dificuldade nos relacionamentos, nas finanças, em questões espirituais. São apenas ideias para vocês trabalharem. Ideias que vão fazer com que fique cada vez mais claro a forma de trabalhar.
E aí eu coloquei para vocês aqui. Essas afirmações, elas vêm também do Ho Oponopono, tá? Vem do manual do Ho Oponopono. Mas elas não são para ser feitas, vou passar 21 dias fazendo isso. São afirmações que vocês vão usar junto com o Ho Oponopono. Então, imagina, eu não sei como agora a natureza energética da saúde, juventude e vigor se manifestam como partículas de matéria no meu corpo e ambiente. Eu não sei como isso aconteceu e acontece. Eu só sei que é assim agora e me sinto abençoado e agradecido. Sinto muito, me perdoo e te amo, sou grato. Tá? Esse é um ensinamento também. Esse ensinamento é muito mais da Simeona do que do Dr. Len, que ela principalmente diz: eu não sei como isso agora está acontecendo, mas eu sei que aconteceu, e por isso eu sou grata e abençoada. E aí tem esses temas, eu coloquei para vocês: saúde, relacionamento, finanças e espiritual. Esse outro que eu coloquei aqui, como outros, vocês podem colocar o que vocês quiserem. Eu não sei como agora a natureza energética. Deixa eu pensar um tema. Aqui tem finanças, saúde, relacionamento e espiritual. Digamos que tem um problema de família. Eu não sei como agora a natureza energética das pendências com a minha família se manifestam como partículas da matéria no meu corpo e ambiente. Eu não sei como isso aconteceu e acontece. Eu só sei que é assim agora e me sinto abençoado e agradecido. E aí você faz o seu mantra: sinto muito, me perdoo e te amo, sou grato. Tá? Essa também é a afirmação dos 21 dias para o Ho Oponopono, mas que precisa dos mantras. Não é repetir somente essa frase, tá? Nossa, quase peguei no tranco. Então, vamos lá. Eu não sei como agora a natureza energética do portal Cristais se manifesta como partículas magnéticas no meu corpo e no meu ambiente. Eu não sei como isso aconteceu e acontece. Eu só sei que agora é assim, e me sinto abençoada e agradecida. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. 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 Até o infinito. Eu estava fazendo aqui o meu símbolozinho do infinito. Ufa! Me contem como foi para vocês. Eu preciso respirar. Gente, me conta, fala comigo, pelo amor de Deus. Gostei do símbolo do infinito no dedo. Só que eu tenho que ficar praticando. Tem que praticar. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. A ideia do símbolo do infinito é do infinito para o infinito. A gente não sabe de onde vem, não sabe para onde vai, tá? Então, mas é assim, gente. Treina primeiro o infinito para depois mantrar, porque é tudo num ritmo, né? Então, sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grata. A gente fazer. A gente não sabe onde começou no infinito para trás e a gente não sabe para onde vai do infinito para sempre. Não, do infinito para frente. Troquei a palavra. Tá bem? Gostei. Obrigada. Quem já fez o meu workshop de Ho Oponopono antes, o teste era o mesmo, semelhante, as técnicas também, só essa do infinitozinho que veio agregar valor, porque agregou muito valor para mim também. Quem nunca tinha feito, a técnica, a prática é muito fácil. Toda a teoria
está na apostila. É uma teoria de estudar. Saber. Somos 100% responsáveis por tudo o que acontece na nossa vida. Que droga! É muito bom quando os outros que são responsáveis e nós não, mas nós somos 100% responsáveis. Então, quando o fardo estiver muito pesado, Ho'oponopono, tá? Porque é o que provavelmente vai nos ajudar a liberar essa memória, essas energias que podem ser tão densas que a gente sozinho, no nosso campo mental, emocional e energético, não consiga. Então, o Ho'oponopono vai ser aí um grande complemento para esses momentos. Tá? Tudo bem? Todos felizes? Todo mundo está feliz? Está feliz! Vocês viram que eu fui dar lá na Póvoa de Varzim com um gato Félix, dizendo, já sorriu hoje? Eu tive que fazer aquela foto, parecia todo mundo está feliz. Então, gente, dia 9, aula 1. Amei, queria muito entender o Ho'oponopono. Que bom, Márcia. Aula 1, falamos nos hemisférios. Aula 2, né? Parte 2, falamos aqui do Ho'oponopono. Temos 1 hora de intervalo para ter uma aula mega, super, blaster, a melhor de todos os tempos, em que eu vou integrar Ho'oponopono, EFT, meridianos, não, hemisférios e zona temporal. Não percam a parte 3 daqui a 1 hora, tá? A parte 3, vocês não têm a apostila, porque ela não estava pronta, ok? Vou enviar logo depois da aula e vou ajustar aqui a figurinha do Ho'oponopono para mandar para vocês os 2 testes e as imagens lá com os cristais também. Combinado? Então, 3 horas da tarde no Brasil. Não, 4 horas da tarde no Brasil, 6 horas em Portugal. Ih, tô maluca. Para vocês no Brasil são 1 hora da tarde. 2 horas para vocês, 6 horas para nós em Portugal, tá bem? Deu um nó na minha cabeça agora. Daqui a 1 hora estamos de volta. Beijos.